Olá, pessoal. Vamos para a nossa terceira aula de inglês do Colégio Seduca, oitavo ano, ABC, com a professora Rosana Patrícia. O assunto de hoje vai ser superlativo, adjetivo, né? Grau comparativo dos adjetivos, no caso, superlativo. Então, nós temos aí forma superlativa. Nós temos regras com os adjetivos curtos e longos, certo? E algumas exceções, também adjetivos irregulares, que também têm algumas regras. Então, nós temos aí, para os adjetivos curtos, usamos o the antes do adjetivo e o est no final do mesmo, ou seja, no final do adjetivo, você vai colocar o est, porque a gente vai estar falando do grau superlativo. Sempre é o destaque. Então, você não tem como comparar aquele adjetivo com outra coisa. Então, por exemplo, se o aluno for o mais velho da sala, certo? Você não tem outra pessoa nem mais velha do que ele e nem da mesma idade. Ou é mais novo do que ele, não tem outra opção. Então, ele vai ser sempre o mais velho da sala. Então, the oldest. Esse the oldest significa o mais velho. Então, não tem como comparar. Ele é aquilo e acabou. Então, vocês vão colocar o the antes do adjetivo e o est colado no final do adjetivo, para você formar o grau superlativo. Observação. Isso significa que não tem mais ninguém mais velho do que ele e nem com a mesma idade. Sempre estão abaixo dele. Para os adjetivos terminados em y, trocamos o y por ist e você vai colocar o d também, que faz parte da regra. Então, fácil, easy, fácil. The easiest, o mais fácil. The easiest, o mais fácil. Regras para o adjetivo longo. Para o adjetivo longo, nós vamos usar o the most antes dos adjetivos longos, apenas isso. Você não vai colocar nada no final do adjetivo, você só vai colocar antes dele, the most, certo? Então, eu trouxe dois exemplos aí. The most beautiful, a mais bonita. Então, por exemplo, Susana is the most beautiful here. Então, Susana é a mais bonita aqui. Então, não tem outra pessoa mais bonita do que Susana, só ela. Então, lembrando que esse assunto sempre você tem um sujeito e você tem os verbos to be, que vai variando de acordo com o sujeito. E logo após o verbo to be, vocês adicionam a regra do grau superlativo. Então, the most beautiful. Susana is the most beautiful here. Então, Susana é a mais bonita aqui. The most expensive, o mais caro. This book is the most expensive aqui. Este livro é o mais caro aqui. Então, this book is the most expensive here. Então, este livro é o mais caro aqui. Então, não tem outro livro mais caro do que ele e nem com o mesmo valor que ele. Ele é o mais caro, certo? Os adjetivos longos permanecem intactos. Você não vai colocar, perceba que eu não coloquei nada no adjetivo. Ele permaneceu intacto, eu só coloquei antes dele. Ou seja, não adicionamos nada nele. Eu coloquei um quadro aqui onde nós estudamos, por exemplo, esse do meio aqui, essa lacuna do meio aqui, nós já estudamos, que foi o grau comparativo. Então, vocês têm no lado esquerdo o adjetivo, que são os adjetivos irregulares. Então, good, bad, little, much, many e for. E no lado esquerdo, na última coluna, você tem o grau superlativo, que é o assunto que nós estamos estudando agora. Então, por exemplo, good, vocês aprenderam a colocar better, só que agora vocês vão colocar o the best, o melhor ou a melhor. Bad, vocês aprenderam horse, agora the worst, the worst. Little, less, the last, the last. Much, more, the most. Many, more também, o grau comparativo. E o grau superlativo, the most. For, further, the furthest. The farthest. Então, assim, the for, father,
the farthest. E nós temos aí também a regrinha do CVC, que você já sabe que os adjetivos curtos formados pela sequência CVC, que é consoante, vogal, consoante, dobra-se a consoante final antes de acrescentar o est. Então, big, biggest, hot, hottest, thin, thinnest, went, wentest. Tem outros também adjetivos que ao longo das atividades vocês vão aprender, certo? Então, essas regras são de fundamental importância para vocês irem entendendo. Tem outros adjetivos que, com o passar das atividades, vocês vão fixando mais. Então, nossa aula de hoje é uma aula curta, certo? Onde vocês vão relembrar algumas regrinhas. Se precisar recorrer ao dicionário, recorra ao dicionário. Se precisar recorrer à pronúncia, como é que se pronuncia correto, não tem problema, vocês vão buscar, o importante é não parar. Então, vocês vão fazer essa atividade aí no livro, da página 30 até a 32, onde tem uma interpretação de texto, e você tem na página 31 e 32 também algumas dicas sobre o grau superlativo, certo? Qualquer dúvida, só consultar o professor. Lembrando mais uma vez para vocês se protegerem, sempre passar o álcool em gel e, se precisar sair, usar máscara. Logo, logo estaremos juntos. Abraço.